Bom, vamos lá, pessoal. Retomando a nossa oficina, abordagem interdisciplinar da educação, vamos para a segunda e última parte, em que nós vamos tratar das teorias educacionais e do ensino de história. Basicamente, falando de teorias educacionais, nós estamos falando de todas as contribuições que as ciências que passaram a ser incorporadas no campo da educação deram ou ofereceram especialmente ao longo do século XX. Então, quando nós falamos, por exemplo, no processo de ensino-aprendizagem, é importante para nós, futuros professores, e nós também que estamos atuando no campo da educação de uma maneira teórica, analisarmos que o processo de ensino ele precisa respeitar a adequação ao estágio de desenvolvimento no qual o jovem, o aluno, se encontra. Essa perspectiva é uma perspectiva muito interessante trazida, por exemplo, sob o ponto de vista piagetiano. O construtivismo piagetiano, ele se baseia, ele tem como premissa básica que o ser humano aprende, o ser humano constrói o seu conhecimento a partir de experiências significativas, estando essas experiências adequadas ao estágio de desenvolvimento no qual ele se encontra. O desenvolvimento cognitivo do sujeito pode se organizar de duas maneiras fundamentais, que nós vamos aqui denominar de estágio pré-lógico e de estágio lógico. Então, nós temos no primeiro momento em que a capacidade do indivíduo de abstração, de conservação, de assimilação e acomodação de novos saberes se dá de maneiras diferenciadas. Por exemplo, no aspecto sensório-motor. No aspecto sensório-motor, os mediatizadores da aprendizagem são os sentidos primeiros. Né? E o que motiva a aprendizagem é a necessidade de satisfação necessidade de satisfação primordial que todo ser humano tem, que é a alimentação, que é o sentimento de segurança, né? A proteção contra o frio. Então, por exemplo, as zonas de aprendizagem quais são? Muito próximas àquilo que o corpo pode tocar. Então, o aluno aprende a partir do quê? O aluno, que eu digo, a criança, nas suas fases iniciais sensório-motoras, aprende através do quê? Do toque, do andar, do cair, do experimentar, do gosto, do cheiro, da experiência através da mamada ou do controle ou retenção da própria dinâmica do seu corpo, que nos faz entrar aí já na perspectiva freudiana, né, das fases de desenvolvimento sexual, que também está relacionado ao desenvolvimento da aprendizagem. Mas para o Piaget, essas fases, as fases sensório-motoras, toda a aprendizagem ela está baseada na experiência imediata da criança. Ou seja, ela não tem a capacidade de universalizar ou de ampliar o seu conhecimento, colocando nele o referencial do outro. É o que nós chamamos de fase egóica da educação. Ou seja, ela aprende baseado nos seus referentes muito pessoais. Por isso que quando você vai ensinar história para as crianças, você jamais vai começar a partir de civilizações longínquas no tempo e no espaço. Pelo contrário, se você for trabalhar a história com as crianças, a primeira grande coisa que você tem que pensar é que ela tem que formalizar uma noção de tempo. Lembrando que o tempo da criança ela é uma experiência também muito pessoal, assim como o espaço. Assim como o espaço. Quem tem, por exemplo, um filho sabe que quando você fala para o filho, vai tomar banho agora, mas aquele horário de tomar banho agora não é o agora dele. Ou o desespero que você tem quando você fala para o seu filho, olha, vou te deixar você na escola, mas mamãe ou papai volta para te buscar. Experimenta fazer isso quando você vai botar o seu filho pela primeira vez na escola. Ele vai berrar, ele vai ficar alucinado de ver você indo embora. Por quê? Dando tchau. Então foi. Você chorou. Você que saiu chorar, então inverteu. Mas o que acontece? Geralmente, por que a criança pode entrar em desespero? Porque ela não alcançou ainda daqui a pouco. A mesma coisa o conceito da morte. Por que a criança às vezes fica cutucando o bicho morto? O conceito de morte, de finitude, é um conceito que está sendo ainda construído, trabalhado. Da mesma forma, a criança que fica chorando porque não entendeu daqui a pouco. É uma coisa quando ela te pede um presente. Eu quero agora. Não, eu vou te dar no final do mês. Ele não consegue, muitas vezes, abstrair o que significa o final do mês, não quantifica o que é o final do mês.
Meu filho, quantos dias faltam pro final do mês? Quantos dias faltam pro final do mês? Fica toda hora perguntando. Quantos dias faltam pro meu aniversário? Já chegou amanhã? Amanhã já chegou? É a mesma coisa com relação ao espaço. O espaço da criança, o espaço da aprendizagem, por que há uma valorização muito grande hoje em dia da ambientação do espaço de aprendizagem? Por que isso em história também é muito importante? Porque o espaço se torna um espaço significativo. Porque quando você parte de uma perspectiva de círculos concêntricos, a criança ela tem que compreender primeiro a questão do tempo, da temporalidade, que o tempo, ele, apesar de ser o mesmo tempo para todos, o tempo é experimentado de uma maneira diferente por cada indivíduo. É a percepção do tempo universal e a percepção do tempo subjetivo. Do mesmo modo, o espaço também é uma construção coletiva, relativizada, do qual ele também faz parte. Agora, é claro, você falar de Mesopotâmia, você falar de Egito, você falar de experiências muito longínquas da realidade da criança mesmo, no primeiro segmento do ensino fundamental, é uma experiência que talvez não faça muito sentido para ele, em termos de retenção da aprendizagem. Então, começa por onde? Começa pela história pessoal, começa pelo espaço do qual ele pertence. A escola, o bairro, os referentes familiares. Quem é a minha família? Né? Quem são? Qual é a minha história? Ou seja, a linha do tempo da minha família, a linha do tempo da minha escola, do meu bairro. Então você já começa a trabalhar esses conceitos. É possível também trabalhar com conceitos históricos? Mas vamos dar preferência a que tipo de história? A história do Brasil. Claro que você falar de história não é falar de compartimentos que não estão integrados. Falar de história é também falar de coisas que acontecem no mundo, já que boa parte da nossa história, ainda mais a história colonial brasileira, ela está eivada de acontecimentos integrados com o que o restante do mundo sofre. Agora, é interessante pegar referente, numa perspectiva local, se há tradições indígenas, se há tradições sambaquianas, se há tradições negras, se há tradições coloniais, como é que a cidade se organizou através do tempo. Então você vai partindo dessas histórias e com isso ampliando cada vez mais o domínio do seu aluno com relação à compreensão do tempo e do espaço. É interessante também observar que viajamos nas grandes lições a respeito disso. Ele sai do estágio pré-operatório para o operatório concreto, onde essas experiências significativas do pré-operatório a gente tem a satisfação e o aprendizado muito ainda ligado às necessidades fundamentais do ser humano. Na segunda fase, do pré-operatório, operatório concreto, você já tem uma capacidade de abstração, porém limitada. A abstração está muito mais voltada ao aspecto da fantasia, da ludicidade. Por isso que o ensino de história nessa faixa precisa ser pensado de uma maneira a oferecer para os alunos alguma perspectiva de concretude. Ou seja, você vai trabalhar com mapa, você vai trabalhar com maquete, você vai trabalhar com musicalidade, você vai trabalhar com os recursos tecnológicos contemporâneos, como, por exemplo, o jogo. O jogo, os domínios da informática, os alunos gostam bastante desse sentido e torna a aprendizagem muito mais significativa. Por quê? Qual é a fase dele? É a fase de ouvir uma aula expositiva. Como vocês conseguem? Vocês agora já estão nas operações formais. Vocês já conseguem pegar uma aula como essa, uma aula eminentemente expositiva, e construir imagens mentais que deem significado à aprendizagem de vocês. Claro que as imagens mentais que vocês criam daquilo que eu, por exemplo, estou falando agora, varia de experiência para experiência. Então, por exemplo, aqueles que já fizeram magistério, por exemplo, ou tiveram algum contato com a educação, ou até você está aí nos assistindo, está aqui acompanhando, que já tenha feito as disciplinas de educação do curso, certamente você já ter vivenciado isso nos estágios, você já forma uma imagem mental diferente daquilo que eu estou falando. Agora, muitas vezes as crianças, você dá a elas, dizer para elas, olha, isso é um faraó. O que é um faraó? O que é um senado? Ele precisa de mais elementos para construir mentalmente o que significa isso. Por isso que você trabalhar, mesmo com as séries iniciais do segundo segmento do ensino fundamental, com experiências ausentes de concretude, você corre um risco muito grande de não favorecer uma aprendizagem significativa. Porque ele precisa de outros elementos diferentes. Está na ideia da fantasia. Por isso que eles só querem jogar, só querem fantasiar, só querem, muitas vezes, se divertir. Que é uma fase onde a abstração está começando a se consolidar. Já nas operações formais em diante, você tem
obviamente, uma capacidade maior de abstração. Quando você fala de determinado conceito, que já está consolidado, quando você fala de cidade, você já sabe o que você está falando. Se você trabalha, por exemplo, o mapa, você fala que determinada civilização se encontra na Europa, ele já tem uma imagem mental constituída do que é uma Europa. E também já tem uma noção muito bem definida do que são os tempos históricos, ou pelo menos deveria ter. Então, as operações formais facilitam um outro tipo de abordagem, no qual você pode agora incluir aspectos teóricos numa quantidade muito maior do que você pode trabalhar, você poderia trabalhar em perspectivas anteriores. Ok? E como é que se dá essa construção do conhecimento? Né? Então, como nós falamos, a partir do Piaget se dá a partir de estágios, onde o professor atua como uma espécie de mediador entre o objeto de aprendizagem e aquele que aprende, assumindo o papel de facilitador, mas permitindo que o aluno experiencie e reconstrua aquele conhecimento. É a questão da acomodação e da assimilação, do equilíbrio e do desequilíbrio. Ou seja, ser confrontado com o novo, nós ficamos incomodados. Ficamos absolutamente incomodados, por quê? Porque aquele conhecimento desconstrói a nossa zona de conforto, nos confronta com a ignorância, com o não saber. A partir daí, nós vamos tentar aprender, é um esforço que nós fazemos, que é um esforço de ancoragem. O que é um esforço de ancoragem? Você está diante do conhecimento novo, está diante do novo. Você vai começar a buscar, nos referentes que você já conhece, categorias explicativas que possam dizer, olha, esse novo aqui é alguma coisa reduzida ao compreensível. Tá? Claro que isso é uma experiência que é uma experiência singular, mas é uma experiência também dolorosa. A constatação do não saber é doloroso, incomoda. A partir daí, nós vamos tentar, com aquilo que nós conhecemos, significar esse novo objeto de aprendizagem. A síntese desse processo é o novo conhecimento. Ou seja, você absorver o outro, você absorver o novo. E com ele, esse novo absorvido por você, ele é ressignificado. Por que ele é ressignificado? Porque cada um vem de uma experiência particular. Cada um vem de uma experiência singular. Então, ninguém aprende da mesma forma. Os conhecimentos não são passados, eles podem até ser passados por um professor para os alunos. Mas cada aluno constrói esse conhecimento de uma maneira singular. Porque cada um teve experiências de vidas próprias, tem um universo de compreensão próprio e tem um tempo para assimilar e acomodar esses conhecimentos, apropriar-se deles e tornar esses conhecimentos identificáveis. Por isso que, sob a perspectiva educacional, o professor tem que ter uma atenção muito grande à procedência do seu aluno, à história contextualizada do seu aluno e mais, procurar entender de que modo aquele aluno, como que tem a capacidade de assimilar, de acomodar, de sair da zona de desequilíbrio e reequilibrar o seu conhecimento, mesmo que ainda provisoriamente, para que futuramente possa passar a novas experiências educacionais. O grande problema dessa perspectiva é que muitas vezes praticamente ela não coaduna, ou seja, ela não casa com uma perspectiva de educação de massa. Porque onde você pressupõe uma observação mais meticulosa, especializada, do como o seu aluno está aprendendo, construindo relações significativas de aprendizagem, você não pode pensar isso, obviamente, dentro de uma sala de aula abarrotada de pessoas. Aí você volta àquela perspectiva de educação liberal ou de educação tradicional, no qual você apenas joga conhecimentos sem muito se importar a respeito de como esse aprendizado está acontecendo. Você apenas joga, passa o conhecimento e tenta nivelar através de provas e exercícios para ver se todo mundo mais ou menos atendeu ou chegou, não à construção do conhecimento, ou seja, se apropriou do conhecimento, ressignificou, sabe explicá-lo, ou seja, tomou para si, mas se você sabe reproduzir fielmente aquilo que lhe foi dado. Aquela ideia, quando vocês forem corrigir provas de alunos, nós corrigimos as provas de vocês, a gente procura observar ali o quê? O processo de construção do seu raciocínio. O que entra nesses critérios? O domínio que você tem do conteúdo, sem sombra de dúvida, mas a maneira pela qual você se apropriou e a sua capacidade de estabelecer inter-relações com os conhecimentos que você já traz e com as outras leituras que você também já fez.
De que modo você é capaz de explicar, de contextualizar, de dar a entender que você se apropriou de fato daquele conhecimento. Agora, isso é uma experiência que você faz, obviamente, com salas de aula menores. Uma educação muito massificada, fica muito complicado de você procurar observar o percurso. Nós falamos de método monitorial, por exemplo, no século XIX. O método monitorial, ele não que ele atue hoje em dia, mas ele nos faz lembrar uma outra teoria interessante, que são as teorias do Lev-Vygotsky, que é a questão do interacionismo. Ou seja, todos nós saímos de um ponto de partida, no momento que nós nos encontramos, no estado de constatação do nosso conhecimento, e temos um percurso a seguir até a consolidação do saber. Nesse percurso, nós temos o que nós chamamos de uma zona de desenvolvimento proximal, ou seja, em que parte desse percurso nós paramos, ou nós estamos, e para onde nós precisamos avançar. E o Vygotsky ele parte de uma premissa muito interessante. O ser humano, ele aprende, mas ele não aprende sozinho, ele aprende com o outro. Ou seja, a construção do conhecimento é um ato eminentemente coletivo. Ainda que nós possamos observar, da perspectiva piagetiana, que trabalha a construção do conhecimento mediatizado, quando o educador mediatiza o aluno com relação ao conteúdo, com relação ao mundo, no Vygotsky ele vai dizer, tem o professor também, mas tem vários outros agentes educacionais que mediatizam esse processo. Então você tem também a família, você tem a própria escola como instituição, o professor e os próprios colegas. É uma abordagem solidária de construção do conhecimento, na qual aquele que está no estágio mais avançado desse processo, ou seja, está mais próximo da absorção do conhecimento, pode ajudar ao colega que está em alguma parte dessa zona de desenvolvimento a chegar e atingir. Parte da premissa do seguinte: todos podem aprender, todos podem chegar lá. A única diferença levam-se tempos diferentes para cada um aprender. Por que levam-se tempos diferentes? Porque cada um é singular nas suas experiências, nas suas limitações orgânicas, intelectuais, contextuais, mas todos chegam lá. E chegam lá de que modo? Sendo ajudados, de uma maneira solidária, onde esse conhecimento é construído passo a passo através de relações significativas. Isso nos faz lembrar também uma outra contribuição da psicologia, que é a contribuição do Lacan com relação à fase do espelho. E nós, enquanto educadores, temos que ficar também muito atentos a esse processo de constituição da identidade da criança, ou dos nossos alunos, do nosso jovem. Porque essas experiências, ou seja, a construção do eu, da identidade, que também é um elemento que faz parte das nossas preocupações enquanto historiadores, a constituição da identidade, o fenômeno da construção da identidade, no jovem, no adolescente, isso acontece de uma maneira bastante intensa. Porque, na verdade, quem vai dizer quem eu sou? É o outro. São os referentes autorizados a me dizer quem eu sou. Ou aqueles que eu delego a autoridade, ou eu visualizo a autoridade suficiente, que tenha credibilidade para dizer quem sou eu. Então, quando você pega, por exemplo, dentro de uma família, uma mãe e um pai dizendo para a criança desde novo: você é burro, você é incapaz, você não consegue, você é isso, você é aquilo, você é imperativo. Você pega, vocês que tiverem experiência com educação de criança ou de jovens no primeiro segmento fundamental, percebe que você chega e começa a escutar algumas coisas que os jovens falam. Ele fala para você a autoimagem dele: ah, não, professor, eu errei isso porque eu sou muito burra. Quem está falando isso com essa criança? É o pai? É a mãe? São os colegas? É alguém que ela está delegando a questão da imagem, da autoimagem. Eu sou burra, eu sou feia, eu sou imperativa. Já vi criança dizer que era imperativa, e gente dizendo que era imperativa, sem saber nem o que é imperatividade. Tá? Então ela incorpora esse eu sou. Por isso a importância do professor trabalhar também de acordo com cada momento de desenvolvimento do aluno, dando a ele o quê? Critérios de confiança, de autoimagem positiva. A gente não está falando aqui para ninguém ficar mentindo para o aluno,
mas dizer para o aluno que ele é capaz e está em determinado momento da sua aprendizagem e que esse momento não necessariamente significa que ele tem que construir a sua autoimagem em cima de critérios como fracasso, sucesso, bonito e feio, possibilidades e retenções. E um desses agentes autorizados nesse processo é o professor. Então, nesse sentido, o professor pode marcar indelevelmente a vida do aluno, tanto de uma maneira positiva, ou seja, ser um fator de estímulo, ser um fator de construção de uma autoestima positiva, ser um fator que vai fazer com que o aluno avance na construção dos saberes, como pode ser um fator de aniquilação. Isso é um pouco complicado nos dias atuais. Você entra numa sala de aula, você já pega crianças de 6, 7, 8 anos com histórico de vida já bem configurado. De repente, você tentar construir na sala de aula, que é tudo desconstruído de casa, uma desordem, fica complicado, às vezes, você motivar essa criança. Porque o cenário nas escolas hoje é basicamente esse. Você pega, sei lá, 20% da turma que tem uma situação de casa tranquila, os outros Perfeito, por isso que a escola ela tem que sempre pensar e repensar o seu papel. Nós sabemos que hoje a escola não substitui o campo familiar. Nós estamos, ainda que ela trabalhe com certos critérios, certas questões que são universais e estão ligados, talvez não tanto à questão da conformação em si ou às estruturas de poder, mas à questão da sociabilidade. E isso cada vez mais tem de ser trabalhado. Questões de convivência, de cortesia, de respeito. Olha aí o bullying, né, chegando com uma força muito grande, avassaladora nas escolas, como também a força do tráfico, a força dos poderes paralelos que entram e passam a dominar as relações de ensino-aprendizagem também. Mas é complicado? Mas há uma diferença. Nós somos profissionais que somos capazes de identificar esses processos, de racionalizar esses processos e, em cima disso, planejar uma atuação consciente. O educador não é aquele que vai no oba-oba da situação. A gente não está ali improvisado. Você se teve essa constatação porque foi capaz de identificar aonde está o problema, como o problema se estrutura e a escola como vai agir nesse sentido. Mais ou menos o que faz o médico. O médico, você está com uma dor no joelho. O médico não vai no seu joelho. O médico vai em você. Ele vai identificar você, porque de repente a dor do seu joelho é um problema de alimentação que você está tendo e está refletindo na circulação, está refletindo em algum órgão interno, está refletindo no seu joelho, no órgão direito, tal. Então a mesma coisa nós somos capazes, profissionalmente, de dar um diagnóstico mais completo. O que é complexo, o que é complicado? É o professor, numa sala de aula, numa relação de ensino, ignorar todos esses aspectos e passar a taxar os alunos sob estereótipos pré-determinados, desconsiderando toda essa abordagem, porque ele não está absorvendo ipsis aquilo que está sendo ensinado ali. Do mesmo modo, a gente sabe que ele precisa desses conhecimentos. A questão é a relação de persuasão. Nós precisamos ver até que ponto os fatores externos e os fatores internos desse aluno são limitantes e de que modo a gente pode interagir com eles. Agora, o que foge à nossa seara, por exemplo, você não vai fazer um tratamento psicológico com seus alunos porque você não tem esse conhecimento. O conhecimento básico que nós temos nos permite identificar problemas em sala de aula. Não diagnosticar distúrbios, mas identificar comportamentos que talvez sugiram uma abordagem especial. Por exemplo, a questão do autismo, a questão de alguma síndrome, a questão de alguma limitação, às vezes até física. Está o aluno sentado lá atrás tirando nota baixa por quê? Ele não enxerga. Às vezes ele precisa de um óculos, ele está tendo um péssimo desempenho na escola porque não tem óculos. Ou porque não, tem algum problema de surdez, ninguém identificou isso. E a pessoa às vezes está falando, a criança fica com vergonha, ou normaliza aquela relação. Então nós temos que estar preparados para isso, para identificarmos e vermos dentro das necessidades especiais de cada. Quando a gente fala de necessidades especiais, estamos falando só de questões físicas. Estamos falando de necessidades especiais também com relação à vida dos alunos.
Olha, eu já tive experiências na qual tinha alunos em sala de aula e esses alunos, eles dormiam na sala. Tinha um aluno que dormia na sala. Por que dormia na sala? Porque passava a noite acordado. E por que passava a noite acordado? Porque tinha uma relação familiar extremamente desestruturada, na qual o pai batia na mãe para fugir daquele contexto. O padrasto batia na mãe para fugir, porque ele ia para a rua. Só que na rua ele não podia dormir. Se ele dorme na rua, ele podia ser violentado, queimado, agredido. Então o que ele fazia? Ficava acordado. Dormia onde? Na escola. Num ambiente seguro. Chegava lá e dormia. Então você vai falar o que de um aluno como esse? Ah, esse aqui é um vagabundo. Esse aqui não quer nada para a vida. Só vem aqui para comer e para dormir. E você deixa de fazer uma intervenção associada a outros profissionais, assistente social, psicólogo, talvez possa dar condições àquele aluno de ter um desenvolvimento pleno. Por que ele é um portador de necessidades sociais especiais? Porque ele advém de um contexto muito difícil, muito mais difícil do que aquele que o aluno só toma café da manhã na sua casa, a mamãe ou o papai leva para a escola e deixa lá. Ele tem que atravessar um outro momento de vida, tem que fugir do tiroteio, está condicionado a uma estrutura social às vezes mais complexa, se chover o cara não sai de casa, por aí vai. Isso tudo nós temos que ter o controle. Volto a dizer, nada disso é fácil, sob o ponto de vista da educação de massa. Nada disso é fácil. Mas, profissionalmente, nós precisamos ter esse conhecimento. Então, eu diria, temos que ter consolidar esse saber de como o ser humano aprende. Isso nos leva também ao como nós vamos avaliá-lo, como nós vamos avaliar a aprendizagem, como nós vamos ensinar de acordo com a faixa de desenvolvimento, como nós vamos promover a interação de desenvolvimento em sala de aula, como nós vamos reforçar a autoimagem do aluno. Todas essas perspectivas também casadas com os pré-requisitos que o professor deve ter, que o profissional da educação deve possuir. Dentre eles, o domínio técnico da sua disciplina, ou seja, nós temos que ser profissionais capazes de conhecer e aplicar as diversas alternativas do ensino da história, utilizando-se dos mais diversos recursos, audiovisuais, recursos de informática. Muitas vezes aí os alunos reclamam, por quê? Porque nós temos uma falta de familiaridade com os recursos tecnológicos. Entretanto, cada vez mais, não importa a faixa social, os alunos estão demandando da gente um domínio maior das linguagens contemporâneas com relação às tecnologias da informação. Então hoje, por exemplo, no Facebook, vocês sabem muito bem que nós aqui no nosso curso temos muita interação através das redes sociais. Então nós transformamos um espaço, como por exemplo, um grupo no Facebook, em um grupo de aprendizagem. Muitos de vocês, Jonathan tem um blog, eu tenho um blog dedicado também à parte educacional mais específica do curso. Ele discute política, o outro discute educação, o outro discute religião, enfim, são espaços das mídias alternativas que nós usamos para interação e produção de conhecimento, de saberes. Cada vez isso está sendo mais demandado, exigido e refinado. Então é uma habilidade que nós temos que ter. E além disso tudo, nós temos que ter também o conhecimento teórico dos conteúdos que nós ensinamos. Ou seja, a nossa formação deve possuir também um grau de erudição consistente. Nós temos que saber aquilo que nós estamos falando, para que nós possamos ter o quê? Dentro da perspectiva do ensino, a capacidade de transposição didática. Tudo aquilo que nós aprendemos na universidade, tudo aquilo que nós aprendemos nas nossas pesquisas, tudo aquilo que nós aprendemos através das nossas leituras, nós temos que ter a capacidade de transpor isso ao aluno numa linguagem compreensível, significativa e que esteja, de fato, adequada à sua capacidade de interpretação e construção do conhecimento naquele momento em especial. Por isso que vocês têm que estudar essas teorias. Imagina, você chegar numa sala de sexto ano com a mesma dinâmica de leitura e de aulas que você daria, por exemplo, para uma turma na faculdade, no ensino superior. Certamente vai ser uma aula na qual os alunos não vão entender muita coisa. O texto, muitas vezes, está numa linguagem, numa densidade inadequada à compreensão deles. E, para culminar, além deles não entenderem nada, vai ser uma aula de muito poucos atrativos. Por quê? Porque, de repente, aquela faixa etária ali demandaria uma outra abordagem. Ok? Então, em termos de teorias educacionais, basicamente, o que nós vimos? As contribuições da psicologia para a educação,
Nós temos outras contribuições também bastante consistentes. Contribuições não só da psicologia, que é, no caso, o desenvolvimento sexual da criança, a aprendizagem, também pelas zonas erógenas, ou seja, as zonas na qual o indivíduo está formando as suas relações com o mundo, tá? Como também a visão piagetiana do construtivismo, a visão do interacionismo do interacionismo do Vygotsky, ou a imagem do espelho de Lacan. Agora nós estamos falando também de contribuições que vieram da filosofia da educação. Quando nós falamos de filosofia da educação, estamos falando da educação que pensa as suas finalidades, ou o porquê o fenômeno da educação é um fenômeno social relevante, importante. E aí, dentro do escopo da filosofia da educação, nós trabalhamos com vocês com as diferentes visões que nós falamos aqui no momento anterior, ou seja, na consolidação de uma visão de educação conservadora, numa visão de educação conformadora e numa visão de educação emancipadora. Ou seja, a filosofia da educação, ela nos cobra os fins. Para que nós educamos? Para que ensinar história? Para que trabalhar? Como trabalhar? Para quem trabalhar? São questionamentos que advêm da filosofia da educação. Do mesmo modo, nós temos também outros aspectos muito importantes que vão contribuir sobremaneira na nossa formação enquanto educadores, enquanto historiadores. Dentre essas contribuições, nós podemos falar dos aspectos antropológicos. Ou seja, o que os aspectos antropológicos nos chamam a atenção? A adequação ou a construção do fenômeno educacional de acordo com as diferentes experiências societárias que nós encontramos. Se nós considerarmos a sociedade como um grande mosaico também, onde diversos grupos de pertença se constituem, grupos esses que hoje se constituem em função, por exemplo, do aspecto econômico, ou seja, populações marginalizadas, populações mais abastadas, em cima de uma territorialidade definida entre áreas dos mais ricos, áreas dos mais pobres, ou diferenciações a respeito de questões simbólicas, que também são questões antropológicas, questões de gênero e sexualidade, por exemplo, questões étnicas, que é uma questão interessante, que, por exemplo, na LDB, nós temos um marcador étnico bastante intenso, que é a questão do ensino da história e dos referentes afro-brasileiros e indígenas. Por que há essa tentativa, que é uma contribuição de um marco legal que vem da história da educação? Porque durante muito tempo nós tentamos apagar essa memória ou reconstruir essa memória de uma maneira a reforçar a hegemonia do branco civilizado europeu, ressignificando os referentes indígenas e negros a partir do ponto de vista do exótico, do complementar. Aqueles velhos trabalhos que se faziam em sala de aula de que falou em negro, você está falando de escravo, feijoada, senzala e capoeira. Falou de índio, você está falando de orca, caça, pesca, beiju e dança. Só que essas sociedades são muito mais do que isso, produziram muito mais do que isso, tanto de uma natureza própria, quanto amalgamada num processo sincrético ou num processo de miscigenação ao longo da história, com as suas rupturas, resistências e incorporações. Mas tem que ficar bem claro na formação do educador. Agora, atravessando esse grande samba, nós temos outros aspectos também que interagem e nos chamam a questão antropológica, como, por exemplo, a religião. Ou seja, muitas vezes, como é que você vai trabalhar os referentes afro-brasileiros e indígenas se determinados credos religiosos disseminados dizem que aquilo são atos e ofícios do demônio? Quando, na verdade, não são manifestações culturais, históricas, identitárias. Como é que você vai ensinar determinados conceitos relacionados à própria constituição da raça humana, ou à própria história geológica, ou até à própria história das espécies, se você tem abordagens religiosas que pregam de uma maneira doutrinária de que a evolução se dá por intermédio de algo constituído instantaneamente em cima de poderes do maravilhoso. Faça-se a terra, faça-se o sol, o dia, o homem e a mulher, e por aí vai. Então vocês vão ter várias zonas de fricção antropológicas entre espaços, entre constituições sociais e os valores e referentes que esses grupos incorporam. Então, é mais um elemento que vocês têm que saber equacionar para trabalhar os conhecimentos científicos de acordo com os referentes que vocês vão encontrar
dentro daquela comunidade. Uma experiência interessante para vocês em termos de leitura, leitura de filme, né? Leitura de roteiro, é o filme A Vila. O filme A Vila mostra um pouco isso, como comunidades, às vezes fechadas, são refratárias ao conhecimento, ao novo, à incorporação de experiências outras que podem significar uma ameaça ao seu modo de vida, ao seu modo de existir. Então, também, além dos aspectos de contribuição sobre o viés antropológico, nós temos também contribuições sob o ponto de vista das ciências sociais, ou seja, contribuições sociológicas interessantes. De que modo, por exemplo, a nossa educação se organiza, de que modo uma sociedade concebe a função e a estruturação da educação, ou seja, como ela socialmente é organizada. E aí, novamente, nós vamos recorrer ao quê? Aos marcos legais, ou seja, que tipos de instituições são constituídas para que o ensino aconteça, de que modo ele se torna ou não obrigatório ou facultativo, que conteúdos eles trazem, que obrigações elas incluem e pressupõem, e de que modo esse conteúdo a ser ensinado está articulado com uma demanda social no que tange ao universo produtivo e no que tange a uma visão social mais ampla. E aí inclui-se o quê? A formação do trabalhador, a formação do cientista, a formação do estudante, a formação do cidadão. Então, sob esse ponto de vista, nós temos também contribuições bastante consistentes. E aí nós podemos observar que vieses a educação recebe e sobre quais perspectivas ela é influenciada. Por exemplo, é uma visão positivista, na qual você está trabalhando com o desenvolvimento linear da sociedade, na qual você anestesia todos os tipos de conflito de classes e acredita que a educação é um modo natural de evolução do ser humano e da sociedade, através do domínio e apropriação de ferramentas científicas que vão proporcionar uma melhor inserção dentro daquela comunidade, ou seja, é um percurso determinado por um ponto de saída e um ponto de chegada, a qual todos vão chegar de maneira harmônica. Vamos trabalhar sobre outros pontos de vista, por exemplo, desde a incorporação dos referentes do marxismo, no qual se mostra e se denuncia, e há trabalhos contemporâneos, como por exemplo o de Bourdieu, de Giraud, que vai mostrar que não, nós não estamos vivendo numa linearidade, um percurso determinado onde todos terão espaço, onde todos chegarão lá. Mas nós estamos vivendo uma sociedade eminentemente pautada por conflitos e segmentações, ou seja, há uma educação pensada para as massas e para as classes mais pobres, uma perspectiva de conservação da sua situação de classe, ou seja, uma educação que vai oferecer um fator limitante para oferecer ao filho da classe trabalhadora para reproduzir suas condições enquanto classe trabalhadora. Do mesmo modo, um outro tipo de educação, demandando outro tipo de conhecimentos e estruturas, vai formar os profissionais liberais. E assim como também aqueles que serão formados para ser os futuros grandes governantes, grandes chefes de corporações, diplomatas e tudo mais, que terão acesso a uma educação, uma gama de conhecimentos muito mais abrangente. Do mesmo modo, ao falarmos isso, também sobre o ponto de vista sociológico, vamos falar também das condições sociais em que a educação é posta. Nós temos também aqueles que têm a possibilidade, estou falando dos nossos jovens, que têm, como vocês bem falaram aqui na aula, estruturas sociais que favorecem o conhecimento. Outros mal têm uma casa, outros mal têm um acesso às redes sociais, outros não têm acesso a livros. Tá? Então vocês vão ter outros fatores a querer acreditar que esse garotinho tem a mesma condição de competir para as zonas mais envolvidas de formação no que tange ensino superior ou a profissões liberais que demandam um investimento muito grande. Ou seja, na medicina, por exemplo, o sujeito tem que estudar de manhã, de tarde e bobear de noite também. Então ele não tem que trabalhar praticamente, né? Então, de certo modo, determinadas carreiras e determinadas possibilidades sociais no que tange ao aprendizado e ao acesso ao mercado de trabalho são, de certo modo, segmentadas pela própria natureza existencial da pessoa. Eu tenho que trabalhar, então eu trabalho de manhã, de tarde, só posso estudar de noite. Então, se eu tenho que trabalhar para sobreviver de manhã e de tarde, só posso estudar à noite, isso já é um fator social limitante para aquilo que eu desejaria fazer. De repente eu faço um curso ou eu faço uma coisa daquilo que me é possível, não daquilo que eu gostaria. Por quê? Porque as condições sociais e materiais das quais eu erro e tento transformar me limitam sob esse aspecto, sob esse prisma.
Então, nós temos que ter essa lucidez, não só pelo aspecto do ensino e da aprendizagem, mas da própria constituição do trabalho docente, da sua finalidade e dos seus problemas internos também. Porque nós estamos também aí já um tanto fartos de uma série de clichês que são colocados a respeito do professor. O professor é preguiçoso, o professor é mal formado, o professor é isso, o professor é aquilo. Na verdade, nós tentamos estereotipar os problemas de educação que são muito mais complexos. E há professores mal formados? Certamente há. Existem médicos mal formados, engenheiros pessimamente formados, advogados parcamente formados. Isso existe em qualquer área. Talvez não seja o problema alfa. Ou professores que não conseguem identificar os problemas dos seus alunos. Talvez tenhamos que repensar a própria estrutura social da educação. Se há possibilidade desses espaços de interação, se há possibilidade de construção desses tipos de saberes e conhecimentos entre os professores e entre os seus educandos também. Ok? Então, o que nós fizemos hoje, em verdade? Nós fizemos uma grande abordagem, passando sobre o prisma histórico da educação, como ela foi se constituindo, desde o processo que sai de uma abordagem privatista e vinculada eminentemente ao aspecto religioso, que é a experiência jesuítica no primeiro momento colonial, dividido em duas partes, ou seja, dividido entre aquela educação laboriosa e moralista dos indígenas e uma formação baseada nas ciências, nas 7 artes liberais, né, para os filhos dos colonos. Passando posteriormente para as aulas régias e para o período que nós podemos chamar de educação liberal, cujo objetivo principal era a oferta de conhecimentos de uma maneira avulsa, centralizados no Estado, essa oferta e controle das aulas que eram dadas, sem um processo de integração entre os segmentos de ensino. E na educação republicana, onde a tônica é, ao mesmo tempo, um processo de centralização da educação, descentralização da oferta e aplicação, tá? Centralização legal e centralização na aplicação e na oferta, tá? E a articulação entre os níveis e segmentos de ensino, procurando também estabelecer precisamente quais são as zonas de formação desse profissional específico da educação. Isso vai ser feito por meio de que, ao longo do tempo? Por meio de leis, de reformas dos aspectos educacionais, tá? Institucionais. Então, por exemplo, o que nós temos por aqui? Nós temos, através das leis, as leis como aquela de 1827, vamos ter a Lei 4.024, a 5.692 e a Lei de 96, 9394/96, que é a nossa atual LDB. Nós teremos também reformas e atos adicionais que vão, de certo modo, complementar essas cartas. Do mesmo modo, também nós teremos, ao longo de várias constituições, que vão se suceder